Oi, gente, eu sou o professor Fábio, trabalhando aqui com vocês na resolução do seu simulado do Sistema Positivo de Ensino, linguagens, códigos e outras tecnologias. Começamos agora com aquilo que nós chamamos das questões top, né? Vamos resolver as 3 questões mais difíceis do seu simulado e depois vamos para mais questões, mais algumas daí também do seu simulado, tá bom? Eu vou seguir uma ordem um pouco mais didática, ou seja, não vou seguir necessariamente a numeração da 1 a 10. Então a gente vai aí dar uma passeada por as questões mais importantes do simulado. Começando aqui, nesse caso, com a questão de número 1, que traz um texto, traz 2 textos aí falando sobre o romantismo. Olha o texto 1 que diz assim, ó lá, agora literatura, história e texto, livro aí agora de ensino médio, né? As primeiras manifestações literárias do romantismo ocorreram nos países europeus mais desenvolvidos, em especial na Alemanha e na Inglaterra. Foi na França, porém, a partir do fim do século XVIII, mais precisamente a partir da Revolução Francesa, de 1789, que o novo movimento ganhou proporções revolucionárias. O liberalismo político, em que se afirmava o direito natural do ser humano à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência a qualquer opressão, inspirou um liberalismo artístico que derrotaria a rigidez exercida pela arte aristocrática. O classicismo, o neoclassicismo, regida por normas inflexíveis e princípios inabaláveis, que vigoraram com mais e menos força desde o século XVI. Esse é o texto 1. Daí vem no texto 2, outro texto também teórico, falando sobre a estética chamada romantismo, diz assim, ó, no universo das palavras, algumas foram agraciadas com o dom do uso exagerado. Entre as eleitas, o romantismo ocupa lugar de destaque. Ora com uma força substantiva, ora escorando no meio tom da qualificativo, como adjetivo, né? Há quase 2 séculos o termo romântico habita o vocabulário do homem nas ruas, do adolescente, do sonhador, do artista, do circunspecto acadêmico, né? Do cartaz publicitário, enfim, dos mais variados tipos de discursos. A palavra romântico eleva e humilha, pois pode referir-se a uma atitude positiva, um gesto condenável, olha, muito romântico mesmo, um sonho ou a um alimento para o pleno exercício do imaginário. Amor e glória, sedução e prazer, ou simplesmente irresponsabilidade e frustração, representam muitas das antinomias, né, dos paradoxos, né, que já passaram pela cabeça do usuário do termo romântico. Com tais polaridades, caberia perguntar, afinal de contas, o que é romantismo? Qual a magia que se esconde de trás de seus múltiplos desdobramentos? Bom, vejamos o enunciado. Relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história do surgimento do romantismo, constata-se que, observe agora comigo o seguinte esqueminha. Bom, observe aqui que temos assim, gente, quer ver? Ó, no ano de 1789, um ano importantíssimo na história da humanidade, nós vamos ter o quê? A Revolução Francesa, um processo muito complexo, né? Que se desdobrou algumas fases em vários outros anos. Mas com a Revolução Francesa, qual foi a classe que chegou ao poder? Nós vamos ter a ascensão da burguesia, né? As pessoas que vinham nos burgos, nas cidades, os comerciantes que vinham num processo de enriquecimento. E a burguesia chega com o seu modo de enxergar o mundo também, né? Agora é um triunfo do pensamento liberal nesse momento. Então observe que nós temos mudanças geopolíticas expressivas, nós temos mudanças sociais importantes também agora lá na Europa, no final do século XVIII, nós temos mudanças até no pensamento econômico, enfim, uma série de desdobramentos que, na verdade, percebemos até nos dias de hoje, e é lógico que a arte não ficaria de fora. Então, a estética que surge nesse turbilhão de mudanças vai ser a estética chamada de romantismo. Uma estética, por exemplo, que foi uma consequência de todos esses ideais agora oriundos lá do pensamento agora liberal, lá próprio da Revolução Francesa. Nós vamos observar também que a estética romântica foi uma estética que surgiu da burguesia e surgiu para a burguesia. Então, há esta retroalimentação. Entender o romantismo é entender também muito bem todas essas interrelações. Uma estética que surge da e para a burguesia e que vai ser expressão aí também dos valores, os desdobramentos dos valores liberais agora na arte, tá bom? Bom, dito isso, agora podemos observar. Ó, constata-se que, letra A exploração do campo da razão comprova a força substantiva do velho fazer artístico. Não. Veja, a palavra razão não vai combinar com o romantismo, tá bom? É emoção. Né? B. Os ideais da Revolução Francesa, de inspiração iluminista, corroboraram para o surgimento do romantismo.
Tem tudo a ver com aquele nosso esqueminha que nós montamos, né? Olha a letra C, o movimento romântico surgiu na França, devido à Revolução Francesa, e depois se espalhou para outros lugares. Não, vejam que pelo texto, já no primeiro parágrafo, a gente viu como o romantismo surgiu primeiramente na Alemanha e na Inglaterra, e depois foi na França. A partir da França ele teve uma maior ampliação, mas surgiu na Alemanha e Inglaterra, interpretação de texto, gente. D. O romantismo nasceu com forte valorização da razão. Novamente, o mesmo erro da letra A. E a arte neoclássica, na segunda metade do século XVIII, dava sinais de muito orgulho, o que colaborou para a manutenção. Não, houve um desgaste agora exatamente dessa arte neoclássica, e por isso que o romantismo vem a ser o novo. Então, a resposta do exercício vem a ser a letra B, tá bom? Então, esta foi a sua questão de número 1. Adiante. Olha só a questão de número 2, que traz um texto fundamental da literatura romântica, lá, O Sofrimento do Jovem Werther, lá a gente do Goethe, lá no século XVIII também, né? Então, uma narrativa em forma de carta, várias cartas, né? Em que nós vamos ter, gente, um personagem Goethe apaixonado pela Charlotte, né? Ou chamada Carlota na tradução, ou simplesmente Lotte, só que ela estava prometida em casamento a um outro sujeito, e vai se casar, e o Goethe vai tirar a sua vida, né? Então, olha só o texto. É coisa resolvida, Carlota, quero morrer. Escrevo-lhe isto tranquilamente, sem exaltação romanesca, na manhã do dia em que a verei pela última vez. Quando você ler essa carta, minha bem-amada, o túmulo frio cobrirá os restos enregelados do infeliz, de espírito inquieto, que não sabe de mais doce emprego a fazer dos seus últimos momentos de vida, senão entretê-los com aquela a quem tanto amou. Passei uma noite terrível, mas também, ai de mim, uma noite benfazeja que fortaleceu, fixou a minha resolução. Quero morrer. Então, veja, ele está dizendo que está tranquilamente aqui, mas não está tão tranquilo, né? Isso é próprio do romantismo, essa contradição. Quando ontem me arranquei de junto de você, inteiramente possuído de uma terrível revolta, o coração assaltado por tantas emoções, sentindo-me gelado de horror em face da existência, sem alegria e sem esperança que leva a seu lado. Aí nem sei como pude chegar a meu quarto, caí de joelhos, fora de mim, e vós me concedestes, ó Deus, a consolação suprema das lágrimas mais acerbas, duras. 1000 projetos, 1000 perspectivas agitaram-se tumultuosamente em minha alma. Por fim projetou-se nela definitivo e supremo este pensamento. Quero morrer. Dormi e esta manhã, erguendo-me tranquilo, encontrei-o em mim, sempre firme, forte e completo. Quero morrer. Não é o desespero, é a convicção que de que resisti quanto me era possível resistir, e de que eu me sacrificarei por você. Sim, Carlota, por que calar? É preciso que um de nós três desapareça, e sou eu quem deve desaparecer. Não vai morrer agora a Carlota, nem o seu marido, o Albert, tem que ser ele. Ó, minha bem-amada, nesse coração dilacerado muitas vezes se insinuou o pensamento frenético de matar seu marido, de matar você, de matar-me a mim mesmo. Cumpra-se o meu destino. Quando você subir a colina por uma bela tarde de verão, lembre-se de mim, que tantas vezes fui a seu encontro nesse lugar, surgindo do fundo do vale. Depois volte os olhos do outro lado, em direção ao cemitério, e contemple o meu túmulo, sobre o qual o vento agitará os arbustos à luz do sol poente. No começo eu estava tranquilo, e agora eu choro como uma criança, vendo surgir em torno de mim essas vivas imagens. Nossa, né? Esse é um texto totalmente romântico, né? Bom, vamos pensar um pouquinho em alguns aspectos essenciais da estética romântica, né? Então, marco do romantismo alemão, a obra de Goethe traz os sofrimentos do jovem Werther, que através de cartas redigidas a um amigo, né? Lá o Wilhelm, né? Narra sua infeliz e incandescente paixão por Carlota. O fragmento acima é uma carta que ele redigiu a Carlota e que foi encontrada após a sua morte. Nesse trecho, características tipicamente românticas são evidenciadas como em... Bom, vamos observar só algumas características fundamentais do romantismo. Falamos aqui dos ideais liberais da Revolução Francesa, né, que o romantismo até pregou, e veja uma característica fundamental do romantismo, gente, a subjetividade, o individualismo. Né? Então, há, gente, um predomínio do eu no romantismo. Então, uma supervalorização do amor. Na verdade, o romântico enxerga o mundo com as lentes do coração. O coração é a medida mais exata da existência. Tudo vale pela ótica do amor. Então, por amor se vive, por amor também se morre. Por conta disso, você nota uma grande oscilação sentimental. Viu as contradições até no texto, né?
O jovem Everett falando que estava bem, estava tranquilo, mas você vê que era uma alma tempestuosa também, né? Então você vê também que muitas vezes no romantismo, por conta dessa subjetividade, há uma idealização, né, dos personagens, das cenas, muitas vezes uma tentativa de fuga da realidade, de escapismo. Veja que a morte, nessa forma, aqui é uma maneira de fugir da realidade, agora de um amor que não podia agora se concretizar no plano terreno, então você vai para um plano, enfim, agora mais sublime, tá bom? Diante dessas características, olha só qual seria a questão, qual seria a alternativa que mostra bem claramente o romantismo. Ó, letra A, contemple o meu túmulo sobre o qual o vento agitará arbustos à luz do sol poente, em que se sente o desejo de vingança. Não, gente, nada de vingança aqui dele, né? Ele vai tirar a sua vida. Bom, contemple o meu túmulo sobre o qual o vento agitará os arbustos à luz do sol, em que se tem um aspecto iluminado da transição do amor após morte. Não, não é um texto que fala dessa transição. Se quando ontem me arranquei de junto de você, o coração assaltado por tantas emoções, nem sei como pude chegar ao meu quarto, em que se destaca o individualismo. Certo, né, gente? Aqui seria a sua emoção mesmo que você vê. Letra A fora, letra B também, a letra C acho que pode ser. Vejamos aqui na letra D, que ele fala aqui, ó, em equilíbrio. Não existe nada de equilíbrio, né? Letra E fala que ele ia matar, que havia uma falta de caráter, o que é absurdo. Então a resposta do exercício, de fato, vem a ser a letra C. Então essa foi a sua questão de número 2, tá bom? Bom, seguindo lá, veja a questão de número 8, do Alexandre Herculano, um nome fundamental do romantismo português, em que ele traz o seguinte texto, ó. O mal não vem dos homens, vem das coisas. Vem uma palavra agora de uma parvoíce, uma burrice legal, vem da censura prévia. À luz da política, a censura prévia aplicada ao teatro é um atentado flagrante, como aplicada à imprensa. Todas as constituições existentes e possíveis consagram a liberdade do pensamento e a livre comunicação das ideias. O teatro é como a imprensa, como as artes plásticas, um meio de comunicação. Então, um texto, gente, que o Alexandre Herculano vem e critica duramente a censura ao teatro, século XIX. Veja essa liberdade de expressão que ele reivindica, tá bom? Bom, você tem o texto todo para ser lido. Daí vem assim agora, ó. Os conteúdos historiográficos de Alexandre Herculano, por vezes, transcenderam sua criatividade ficcional, tornaram-se mais importantes. Então, ao ler o fragmento do folheto da primeira geração do romantismo português, observa-se que Herculano, veja que tem uma outra característica fundamental, gente, do romantismo, além de que nós já vimos a subjetividade, os ideais da Revolução Francesa, foi a liberdade de criação. Então, aquela postura até de um anticlassicismo, de negar aquilo que era posto como clássico, como perfeito e imutável, e também essa busca por novos temas, por novas formas de expressão. Então, veja que o texto de Alexandre Herculano exalta essa questão dessa liberdade de expressão e de criação que deve estar presente no romantismo, que isso é próprio e inerente ao homem, tá bom? Voltando lá, então agora, o que acontece? Ao ler o fragmento, o português observa-se que Herculano critica a censura ao teatro, se posiciona para que isso aconteça. Não, veja, aqui isso aqui é absurdo, né? Ele se posiciona para que não ocorra agora uma censura. Letra B, vê que a censura prévia é benéfica. Não, ele fala muito mal dessa censura ao teatro. Né? Que mais? Usa uma linguagem grandiloquente, carregada de emoção, característica do romantismo, sim. Veja, ele chega e faz um libelo. Não posso agora censurar o teatro é censurar aí os direitos fundamentais de um cidadão, né, de plena liberdade. A letra C pode ser. A letra D ele nem fala de inquisição, então é um absurdo. A letra E fala que ele exalta a censura, também outro absurdo mesmo. Então a resposta está aqui na letra C. Usa uma linguagem grandiloquente, carregada de emoção, característica do romantismo. Então essas foram as 3 questões top do seu simulado agora da segunda série. Ok?